Dava a palavra, então, ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista e ao Sr. Deputado António Salles. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado. Muito obrigado pela vossa comparência. Permitam-me que comece ao cumprimentar o Sr. Ministro por lhe dizer e por lhe agradecer, de facto, o discurso que faz relativamente a estas matérias da saúde, com uma forma serena, como é a sua característica individual, porque tem que transmitir também esta confiança de uma forma serena, e baseado em 3 componentes que diria que é uma dança a 3. Equidade, responsabilidade e sustentabilidade. Ontem, pela primeira vez, ao fim de 4 anos, ouvi um responsável político, Presidente da ARS, de facto, assumir cortes na saúde que eram cortes com impacto. Isso veio um pouco ao encontro daquilo que o Partido Socialista durante 4 anos disse, que de facto a saúde não devia estar fora do programa de ajustamento, não tinha imunidade a essa situação, e por isso fomos até concordando em algumas situações, por exemplo, na diminuição das rendas à indústria farmacêutica, por exemplo, na política do medicamento, por exemplo, no combate à fraude e ao desperdício, mas fomos criticando, de facto, a forma como alguns desses cortes foram sendo feitos sem critérios, sem equidade e sem justiça social. Com um objetivo, diga-se de passagem, meramente economicista, que depois teve repercussões no vetor do trabalho e no vetor da motivação, ou melhor, da desmotivação de profissionais, com repercussão, obviamente, nos cuidados de saúde e até na organização da prestação desses cuidados de saúde. Sr. Ministro, esta falta de critérios e planeamento dos cortes tiveram, de facto, como há pouco disse muito bem, e centrou a sua intervenção inicial sobre esta questão, que são as determinantes da saúde. A forma como as pessoas chegam aos hospitais e aos centros de saúde. Este empobrecimento de 4 anos fez com que as pessoas tenham dificuldade em fazer as suas medicações crónicas e cheguem com déficits de medicação aos hospitais. Às vezes até com problemas de alimentação ou problemas de cuidados de higiene. E, portanto, nós médicos que fazemos, de facto, prática clínica nos hospitais, podemos constatar, com certeza, isto e com uma maior acuidade durante os últimos 4 anos. Obviamente que estas determinantes sociais têm, como não podia deixar de ser, um mau resultado, um impacto no resultado final, que é o tratamento dos doentes. Também queria tecer um comentário, Sr. Ministro, relativamente à correlação entre a questão dos cortes críticos, por um lado, e há pouco também já se referiu a isso, e a falta de autonomia dos hospitais, quando manipulados por uma visão excessivamente administrativa, porque tal situação pode, de facto, constituir um cocktail explosivo cujo resultado garantidamente não é bom. E depois, Sr. Ministro, como sabe muito bem, tudo isto tem mudado muito. O padrão da doença tem mudado, o padrão demográfico mudou, envelhecemos, temos baixa natalidade, a despesa em saúde tem aumentado quando o crescimento económico está abaixo do valor da despesa de saúde, e todos sabemos que o crescimento económico é o motor. E, portanto, todos temos consciência destas situações. E, portanto, tudo isto é muito importante e temos que gerir todas essas expectativas de doentes, expectativas de agentes políticos, expectativas de agentes profissionais. Mas eu não gostaria de terminar a minha intervenção sem me dirigir aos senhores deputados do PSD e do CDS, que gostaram tanto dos números, e se me permitem, referiram-se a dotações orçamentais, referiu-se até o Sr. deputado Miguel Santos, com todo o respeito, por uma questão ao dizer que, bom, não esperava que esta dotação orçamental fosse 9 mil milhões, pelo menos, mais 20% ou 30%. Ao Sr. Deputado, eu quase que dedicaria do meu tempo para lhe perguntar se o Sr. Deputado sabe qual foi a dotação orçamental em 2009 e sabe qual foi em 2014. Em despesa de saúde falou-me em 9 mil milhões. Bom, se me está a falar em despesa é uma coisa, se me fala em dotação orçamental é outra. Porque a dotação orçamental, se aumentar 20% ou 30% de 9 mil milhões, vai duplicar em relação à dotação orçamental de 2015, praticamente. Ok. Bom, mas então vamos continuar nos números, Sr. Deputado, não se importa. E vamos continuar em números fora de relatórios nacionais, que às vezes, enfim, interpretamos da forma que queremos. Vamos para relatórios internacionais e para números da OCDE.
e para números da OCDE, Sr. Deputado. Olha, deixe-me que lhe diga o seguinte. As famílias portuguesas, garantidamente, e o Sr. Deputado concordará isto comigo, as famílias portuguesas gastam mais com a saúde. Um terço, Sr. Deputado, das despesas totais em saúde são pagas diretamente pelos bolsos dos portugueses. Ou seja, recaem no desembolso dos bolsos dos portugueses. Os portugueses gastam do seu bolso cerca de 40,5% de despesas em medicamentos. Só para lhe dar uma noção, a despesa na OCDE é de 32,5%. A dedução final, a dedução fiscal de IRS no mandato dos senhores, dos últimos 4 anos, passou de 30% para 10%. Sabe o que é que isto significou, Sr. Deputado? Olha, significou um acréscimo em receita fiscal de 453 milhões que foram pagos pelos portugueses. Os deputados pedia algum silêncio para podermos ouvir a intervenção. Muito obrigado, Sr. Presidente. As famílias portuguesas, Sr. Deputados, gastam com a saúde cerca de 4,2%, para termos um termo comparativo contra os 3,2% da OCDE. Estou-lhe a dar apenas alguns números, porque foi o que o Sr. Deputado também fez. Bom, de facto, o Sr. Deputado concordará comigo que não houve só um agravamento da despesa em saúde, não houve só um agravamento nas despesas de saúde sobre as famílias, como houve, de facto, uma transferência dessas despesas do setor público para o setor privado. E por isso mesmo, como há pouco o Sr. Ministro referiu, o setor privado cresceu imenso, quer em termos de investimento, quer em termos de recursos. E essa, Sr. Deputado, deixe-me que lhe diga, foi de facto a matriz ideológica do vosso governo. Foi este aumento de despesa com transferência do setor público para o setor privado. Aliás, provado pelos números que há pouco acabei de dar. Bom, Sr. Ministro, mas a pergunta de facto era como é que, e isso importa, é olharmos para o futuro, temos um novo ambiente, um ambiente de esperança, e portanto a pergunta de facto é como é que podemos reverter de facto esta matriz ideológica para uma matriz mais social, centrada, como há pouco disse, numa cultura de gestão com uma forte tónica na reconstrução, que eu penso que é aquilo que é fundamental, que é a reconstrução do capital humano, na eficácia e na eficiência da ação pública. Muito obrigado.